Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra no teu coração. E hoje nós estamos em Salmo de número 73. E o Salmo de número 73 dá abertura ao terceiro livro de Salmos. Amém? Então, abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Quero ler o versículo 1º e o 2º contigo. Com feito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O Salmo 73 foi escrito por Asaf. E Asaf, ele era o maestro. Ele tinha a função de coordenar os músicos e cantores diante da tenda da adoração, onde estava a arca, a tenda que Davi preparou. E nesse Salmo de número 73, acho interessante, presta atenção, no Salmo 1º fala sobre o justo, né? E nesse Salmo aqui, um desabafo. Então ele começa a desabafar, mas primeiro ele tem um alicerce, uma base, dizendo que Deus é bom. Guarde isso no teu coração. Deus é bom. Deus é bom. Mas ele continua dizendo que os pés quase resvalaram, ou seja, ele quase caiu. Por que ele quase caiu? Porque ele começou a olhar para o ímpio. Ele começou a olhar para as pessoas que estavam prosperando, para as pessoas que estavam progredindo. E isso trouxe inquietação na alma dele. Diante disso, eu tiro 3 lições muito importantes. A primeira, ele fala isso no versículo 3, a inveja. Cuidado com a inveja. A inveja é algo terrível, porque na verdade, de repente, você vê alguém conquistando um carro ou uma casa e aí você fica com inveja no teu coração. Está com inveja porque aquela pessoa está no louvor, está com inveja porque aquela pessoa conseguiu um casamento, está com inveja porque aquela pessoa foi promovida. E isso faz você adoecer. O segundo ponto aqui é a comparação. Quando você começa a comparar a tua situação com a situação de outra pessoa. Ah, olha como é que está fulano. O pastor está dando mais atenção para ciclano. Ah, o meu chefe, fulano cresceu porque ele dá mais atenção para aquela pessoa. Ah, se eu fosse igual àquela pessoa seria diferente. Evite as comparações. Você é uma exclusividade de Deus, você é um ser único, você tem uma digital, você tem uma identidade. Então evite, cuidado com a inveja, cuidado com as comparações. E no terceiro ponto também, que ele fala aqui, cuidado de perder o foco. Não está escrito aqui, mas eu vejo que ele perdeu o foco. Ele deveria estar adorando, ele deveria estar buscando a presença de Deus, mas ele perdeu o foco para ficar olhando para as pessoas. E quantas pessoas estão na liderança, quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas perdem o foco. E quando você perde o foco, você começa a olhar para as pessoas, aí tudo está ruim. As coisas não estão do jeito que você quer. Deveria ser diferente, deveria ser assim. E isso faz você perder. Presta atenção, quem sai da igreja por causa de homens é porque nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Mantenha os teus olhos no Senhor Jesus. Não deixe a inveja, não deixe a comparação e não perca o foco do Senhor Jesus. Está lembrado de Pedro? Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele estava andando sobre as ondas, mas quando ele desvia o olhar para ver o tamanho da onda, ele começa a se afundar. E aí ele grita, mestre, me ajuda, e o Senhor pega na mão dele. Então não olhe para as ondas, não se distraia, mantenha os teus olhos fixos no Consumador e no Autor da tua fé. E concluindo aqui no versículo 13 e 16, ele fala que isso foi uma tarefa muito pesada. E é verdade, porque quando você começa a olhar para as pessoas, você começa a ter inveja, começa a fazer comparação, isso vai te ferindo, isso vai te machucando, isso vai trazendo amargura dentro da tua alma.
E aí, quando o coração seu está dominado por isso, o diabo, ele destrói a tua vida. Continuando no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus. Ei, corra para a presença de Deus. Pai, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ficar olhando para o que está acontecendo do meu lado. Eu quero olhar para o Senhor. Pai, porque eu só tenho o Senhor nos céus. Nos céus é somente o Senhor é o meu Deus. E aqui nessa terra, a minha única esperança é o Senhor. Era isso que Asaf estava dizendo. E Asaf termina dizendo então, bom é estar junto com Deus, bom é estar junto na presença de Deus, bom é estar glorificando e exaltando o nome dEle. Glória a Deus! Então guarde essa mensagem no teu coração e que Deus te abençoe.